Boa noite a todos, professora Vera, professora Marilena, Silvana, Marcelo, todo mundo que está aqui até agora nessa maratona, né? Nessa luta. Acho que se o Anderson Silva estivesse aqui ia ser mais prazeroso do que... Mas, professora, você falou agora, na verdade eu queria começar lamentando um pouco o fato de no último encontro que a gente teve aqui no colégio na semana passada, algumas pessoas terem interpretado algumas perguntas nossas à senhora como se a gente tivesse tido um tom desrespeitoso, um tom mal educado. Eu lamento muito que as pessoas tenham interpretado dessa forma, olhando simplesmente para as palavras que a gente está dizendo aqui e não olhando para como esse estatuto foi feito, para como esse estatuto está sendo apresentado para a gente aqui hoje. Porque a gente ficou aqui 2 horas ouvindo toda a história do Pedro II, né, que é importante a gente saber de fato, mas para depois de 2 horas, de fato, a gente poder estar aqui abrindo um debate, abrindo um diálogo. Um diálogo que a gente, infelizmente, não vem reconhecendo nesses 175 anos, né, próximo dos 176 anos de Pedro II. Né? Um diálogo que a gente busca criar entre os alunos, os professores, os técnicos da direção, e que muitas vezes, por talvez uma mentalidade um pouco antiquada, ou por opiniões políticas, divergências, esse diálogo ele é simplesmente castrado, e a gente tem, para a gente agora, um estatuto que está pronto, com as coisas das pessoas que até eu me impressiono com algumas coisas da feitura desse estatuto, né? A primeira das coisas que eu me impressiono é a velocidade como ele é feito, e em contrapartida, a velocidade rapidíssima de Fórmula 1 que ele é feito, e a velocidade tartaruga que agora ele está sendo apresentado. Porque, para a gente ter noção, o estatuto foi feito em 15 horas, certo? A gente está demorando mais tempo para apresentar esse estatuto para a comunidade escolar do que para fazer estatuto com a comunidade escolar. Porque se a gente for perguntar para qualquer uma das pessoas que estão aqui, qualquer uma, pode escolher qualquer um aqui, nenhuma dessas pessoas aqui fez estatuto, nenhuma dessas pessoas aqui participou da construção desse estatuto. Nenhuma dessas pessoas aqui teve um representante escolhido para estar lá para fazer esse estatuto. Né? Não é nem que todo mundo aqui pudesse participar, não estou nem tão tópico para todo mundo poder olhar o estatuto antes dele ser aprovado. Mas não é nem que nenhum representante foi aprovar, pôde dar opinião para fazer esse estatuto. Né? E aí, certamente, a gente vai ouvir que os grêmios, o sindicato, a associação, foram convidados para participar do GT que a professora citou. Né? Só que a gente tem que também ter noção, tem que saber também, tem que ter esse conhecimento que a gente não ouviu na palestra, infelizmente, que a conta desse GT, ela funcionava da seguinte maneira. Eu não sei se exatamente a proporção era essa, mas enfim, basicamente era o seguinte: se tivessem 8 pessoas, 3 seriam do sindicato, da associação e dos grêmios, e 5 seriam pessoas escolhidas pela diretora, que agora, impressionantemente, a gente ouve falar que essas pessoas têm que ser escolhidas com bastante calma, que o Conselho Superior, que é quem vai dizer como é que o colégio vai funcionar daqui para frente, que é quem vai dizer se o estatuto vai poder mudar ou não, que é o Conselho Superior agora tem que ser escolhido com muita calma. E todo mundo tem que conhecer o que está acontecendo, o que é o Conselho Superior, todo mundo tem que conhecer quem são os candidatos, mas na hora de fazer o estatuto, se a gente perguntar aqui também, quem foram as pessoas que fizeram esse estatuto, certamente ninguém vai saber quem fez esse estatuto. Porque se a gente for procurar saber quem fez esse estatuto, a gente vai reconhecer, vai notar que essas pessoas não têm uma ligação muito distante da professora que foi nomeada, da ex-diretora-geral nomeada reitora pro tempore. Não tem uma relação muito inamigável com a ex-diretora-geral, atual reitora pro tempore. Certo? A gente for visualizar certinho, às vésperas da nomeação da professora Vera Maria a reitora pro tempore, houve uma carta que foi assinada por 11 de 14 diretores. Né? E nesse GT que foi formado, foi uma escolha absolutamente democrática, nesse GT participaram 2 ou 3 dos 3 que não assinaram a carta. Eu não sei se é coincidência, deve ser coincidência, deve ser falha minha de percepção mesmo, mas devem ser essas pessoas as mais capacitadas para fazer esse estatuto.
Na verdade, fazer estatuto ainda é uma coisa assim, meio problemática, porque a professora mesmo entende que esse é um estatuto modelo. Né? Algumas alterações foram feitas aqui e ali, como a Elisa falou em algumas salas. A gente tinha um pretinho básico e foi botando um cordão, né, um sapato colorido, uma coisa assim, só para decorar um pouco o estatuto, mas o estatuto é um modelo. É um estatuto que o MEC enviou, né, e que aqui dentro a gente não tem uma discussão clara nos segmentos do colégio, nem com os representantes desse segmento, para fazer isso. E aí tem mais uma coisa que a gente tem para dizer também, é que, professor, assim, quando a gente volta, quando a gente é nomeada, ou em qualquer jogo de poder, que é o que a gente está aprendendo agora em filosofia, coincidentemente, o poder, ele, segundo Foucault, não é para mim, não é nem minha opinião, mas segundo Foucault, o poder ele não é unilateral, né? Ele é multilateral. Então, se o MEC falou que a diretora-geral, que a pessoa nomeada para ser reitora para Tempore, deveria ser a diretora-geral, o MEC não, o poder do MEC, ele não foi repressivo e te obrigou a ser nomeada reitora para Tempore. Foi um desejo seu, enquanto candidata à eleição para a direção geral do nosso colégio, retornar ao cargo máximo, né, individualmente falando, da nossa instituição, retornar como reitora para Tempore. Então, não foi uma coincidência, de repente, um acaso de Deus, que a diretora-geral, que era candidata para a eleição, volta como reitora para Tempore, e às vésperas, ou na iminência da gente ter mais uma eleição, a gente tem uma apresentação absolutamente demorada, né, e detalhada, minuciosa, de como vai ser o estatuto. Deve ser coincidência também. Outra coisa que você citou na sua fala, né, que a gente pôde ouvir aqui hoje, foi que o Pedro II sempre foi um colégio marcado por uma educação de qualidade, e é uma educação que a gente sempre tem como horizonte, como norte. Eu sei que todo mundo que está aqui, você, a Silvana, a Magda, o Pão de Queijo, quem estiver aqui, tem como horizonte uma educação de qualidade. Só que a gente tem que entender, professora, que isso também não foi eu que falei, na verdade foi o Paulo Freire, um educador, que para a gente ter uma educação de qualidade, a gente tem que ter uma educação voltada para a democracia. E se a democracia dentro da escola, ela já começa a ser ferida, a gente não vai ter educação de qualidade, professora. O orgulho que os egressos do nosso colégio, que vão querer participar do Conselho Superior, tem com as suas 3 estrelinhas, se dentro do nosso colégio não houver democracia, se aqueles ex-alunos observarem que a democracia dentro do nosso colégio não prevaleceu nesses últimos meses, eu tenho certeza que eles não vão reconhecer no Pedro II um colégio que tem uma educação verdadeiramente de qualidade. E não é educação de qualidade que tem 50 alunos aprovados no ensino médio, no Enem, ou que não tem taxa de reprovação, o que for. É educação de qualidade que realmente faça as pessoas pensarem criticamente, que faça as pessoas entender que o que o prefeito Eduardo Paes mais fez às vésperas da eleição foi campanha sem ser candidato. Porque toda a propaganda que o prefeito reeleito, né, Eduardo Paes, pode fazer, sem precisar ser afastado, não precisa ser nenhum estudioso da política, nenhum cientista político para entender, para reconhecer aquilo ali como campanha política. Então, e a última coisa que eu queria dizer é que tem que ter democracia, professor. E aí eu queria te convidar, assim como o Grêmio do Pedro II, eu queria te convidar para ter um diálogo mesmo com a comunidade escolar aqui, pelo menos do Maitá. Espero que a gente possa passar isso por todas as unidades. Mas a gente faça aqui esse diálogo franco, um debate em que a senhora fale, quem esteve do outro lado fale também, quem está do lado da sua força política possa falar, quem está do outro lado também possa falar. A gente faça esse debate aqui abertamente sobre democracia. Não é só no Pedro II, a gente precisa nem se focar só no Pedro II. É só um debate, enquanto o Grêmio está convidando você. Essa minha pergunta é exatamente essa. Se você aceita o convite que o Grêmio do Pedro II no Maitá está fazendo para um debate sobre democracia aqui no nosso colégio. A gente pode falar sobre democracia no geral. No dia e na hora que você quiser, a gente vem aqui, faz o debate, sem nenhum problema. E a gente espera que o auditório fique lotado até o final, né? É isso.